Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando sequência aqui ao programa sobre o tema Os Evangelhos. Nós saudamos aqui hoje o pastor Marcos Roberto. Pai do Senhor, pastor Juliano. Saudamos também o pastor Ronieli Novaes, também está conosco aqui para nos ajudar. A paz do Senhor, pastor Juliano. A paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham pela TV Manaim. Graças a Deus. Irmãos, conforme nós anunciamos no início, nós vamos agora dar sequência a este trabalho que tem sido tão maravilhoso para falarmos sobre os Evangelhos. Nós vamos fazer uma breve recapitulação, porque no primeiro programa nós apresentamos um pouco da história de cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ali alguns detalhes foram colocados. Aqueles que estão assistindo agora o programa pela primeira vez, nós convidamos para que possa, tendo a oportunidade, assistir novamente, para que possa entrar nessa sequência que estamos colocando aqui. Hoje, cabe a nós escrevermos com mais detalhes sobre o Evangelho de Mateus. Nós sabemos que Mateus ele escreve para todos, mas a ênfase aqui é aos judeus. E o grande segredo, um dos grandes segredos do Evangelho, ele vai apresentar Jesus como rei. Tanto que ele vai citar, essa expressão rei várias vezes durante todo o Evangelho. Então, o histórico do Evangelho de Mateus, nós vamos falar um pouco mais do seu chamado e vamos iniciar já no capítulo 1 sobre a genealogia de Jesus, como o evangelista Mateus ele apresenta. É importante lembrar que o Evangelho de Mateus, os historiadores não conseguem datar de forma precisa, mas ele foi escrito aproximadamente entre o ano 70 e o ano 100 depois de Cristo. O primeiro livro do Evangelho é Mateus, mas não se sabe o certo se foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas não importa aqui, nós vamos seguir aquilo que está estabelecido na palavra para o nosso entendimento. Mateus, Levi ou Levi e Mateus são os dois nomes apresentados para Mateus, que são nomes bem judaicos. Mateus, irmãos, era judeu, escrevendo para judeus. Uma observação importante, ele não pertencia à classe religiosa da época. Ele era antipatizado pelos judeus porque a sua profissão, ele era publicano, cobrador de impostos para justamente os romanos. Então, os irmãos entendam, um judeu trabalhando para os romanos. Ele trabalhava na alfândega e os cobradores de impostos, na época, eram muito rejeitados pelo povo. É de se esperar esse tipo de observação. Os historiadores apontam que Mateus morava em Cafarnaum. E aqui nós vamos mostrar alguns detalhes. Cafarnaum, irmãos, ele ficava na margem norte do mar da Galileia. Era um importante centro de pesca e comércio. Há muitas referências sobre o ministério do Senhor Jesus. Então, Cafarnaum é um dos pontos importantes ali do ministério de Jesus na Galileia. Nessa região tinha muitos judeus, como pessoas que não eram judeus, podemos chamar assim de gentios. Cafarnaum é próximo de Betsaida e também de Corazim. A localização, para nós entendermos aqui, fica à margem norte do mar da Galileia. Queremos frisar aqui a importância. Cafarnaum foi o centro do ministério de Jesus na Galileia, com gente tanto judaica como gentia. Então, nós queremos mostrar que no Evangelho de Mateus haverá várias referências. Quais eram as atividades dessa cidade? Era uma cidade de pesca e de comércio.
que nós já colocamos aqui de uma forma muito especial. Então, Cafarnaum, os irmãos podem contemplar aqui uma referência da cidade ali. Nós gostaríamos aqui de dar sequência, mostrando alguns detalhes que nós vamos, no capítulo 9 de Mateus, verso 9, aonde nós vamos agora mostrar o chamado de Mateus, a importância do chamado de Mateus para como é que ele escreve, como é que o Senhor o chamou. Pastor Juliano, interessante o chamado de Mateus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria, ou na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Só para deixar bem claro aqui, nós estamos no Evangelho de Mateus, mas lá no Evangelho de Lucas, fala também do chamado de Mateus. E no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nos fala que quando Mateus foi chamado pelo Senhor Jesus, ele ficou tão feliz que ele deu um banquete. Ele deu uma festa, porque a salvação, ela mexe com o homem, ela alegra o coração do homem. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 29. E fez-lhe Levi, que é Mateus, um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Essa passagem está em outro evangelho, mas fala também do chamado de Mateus. Interessante que ele chamou os amigos, os colegas de trabalho, para festejar com ele, dada a alegria daquele momento que ele estava vivendo. Os nomes dos apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. O propósito do Evangelho de Mateus é mostrar que Jesus era o Messias. Sua mensagem para os judeus era apresentar Jesus como rei. O reino dos céus foi citado no Evangelho de Mateus 32 vezes. O texto: És tu o rei dos judeus? Mateus 17:11. Escrevendo para os judeus, ele apresenta Jesus como rei. A cor púrpura da porta do tabernáculo que nós mostramos no primeiro episódio, mostra ali o rosto dele como leão, de seres, mostrado também no livro de Ezequiel. O rei é o filho de Davi, como Messias, na linhagem real. Significado do nome de Mateus representa presente de Deus ou dádiva de Deus. A simbologia do livro de Mateus é o leão, lá no livro de Gênesis, capítulo 9. Fala assim: Judá é um leão, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Este texto fala quando Jacó está abençoando ali os seus filhos, O reino se faz representar pelo leão velho, amadurecido, ou seja, o Senhor Jesus como o leão da tribo de Judá, aquele que reinará com poder. Mateus capítulo 2, versículo 2. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Em sua infância, como o leãozinho. Jesus é rei e é apresentado como o leão da tribo de Judá. Pastor Juliano. Que maravilha, o pastor ele comentou sobre
a importância que Mateus vai dar de citar Jesus como rei. O que nós vamos aqui mostrando para os irmãos que o Mateus ele tem todo um cuidado de mostrar a origem do Senhor, sua genealogia, porque os judeus esperavam o cumprimento da profecia. E Jesus ele vem como rei. E nós vamos ver no Evangelho mais um rei diferente do que os judeus esperavam. Por isso que os textos aqui, irmãos, para embasar todo o nosso trabalho. Um detalhe que o pastor Ronieri falou aqui que é importante, Mateus vai apresentar Jesus como rei. E isso tem que ficar muito claro para nós. Quando nós cantamos os louvores, que Jesus é o nosso rei, está muito descrito aqui. O pastor Marcos agora, ele vai detalhar um pouquinho para nós sobre a genealogia, como que Mateus ele é usado pelo Senhor para mostrar a genealogia de Jesus como rei. Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre a genealogia do Senhor Jesus, lembrando que a palavra genealogia significa o estudo das origens, né, da linhagem. E como Mateus ele apresenta Jesus como rei, pela genealogia, ele queria provar que realmente ele era rei porque ele é herdeiro de Davi. Então, na genealogia de Jesus, o nome de Davi ele aparece primeiro. Por quê? Porque é a garantia do reino. A sua descendência real, ela é de suma importância para os judeus. Ele era filho de Abraão, semente de Abraão, pai da nação de Israel, cujo reino está reservado. Jesus, portanto, ele é Emanuel, ou seja, Deus conosco, o Salvador, o Cordeiro de Deus. Filho de Maria, ele herdou as características de Maria, as características humanas. Mas como unigênito de Deus, ele jamais poderia morrer. Mas como homem, ele deu a sua vida, o seu sangue, tornando assim a cruz o seu supremo holocausto. Pastor Juliano, nós vamos ver a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 até o verso 17. Na genealogia de Jesus, meus irmãos, em Mateus, os evangelhos de Mateus e Lucas registram a genealogia mostrando que ele era o Salvador prometido. O evangelho de Mateus traça a linhagem de Jesus desde Abraão, a quem Deus prometeu que todos os povos da terra seriam abençoados por meio da sua descendência. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Os descendentes de Abraão que herdaram a promessa de Deus se tornaram, portanto, o povo de Israel. Começa com Abraão. A genealogia começa com Abraão porque Abraão era o pai da fé. Ela passa por Davi, ela inclui a linhagem real de Davi, estabelecendo o Senhor Jesus como Messias prometido. Chega a Jesus e termina com Jesus, apresentando como filho de José, o marido de Maria. Os evangelhos de Mateus e Lucas registram a genealogia de Jesus, mostrando que ele era o Salvador prometido. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, relata 3 grupos de 14 gerações. De Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E da deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações, pastor Juliano. Que maravilha, irmãos. Como que a história, Mateus ele tem toda essa preocupação de mostrar para os judeus a genealogia do Senhor Jesus. Nós vamos aqui usar um texto, nesse programa nós estamos usando muitos textos, para fixar bem mesmo a preocupação do Senhor de mostrar a origem, né, do Senhor Jesus. Então, em Mateus 1, do verso 1 ao 6, diz assim: livro da geração
de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Nós vamos abordar aqui um detalhe muito importante, que Mateus ele coloca na linhagem da genealogia o nome de 4 mulheres que aparecem nessa genealogia. Nós vamos detalhar aqui um pouco para os irmãos. Tamar, gêmeos, né, do seu sogro, está em Gênesis 38, verso 3 e 4. Raabe também é mencionada, cuja a vida não era indigna. E também o Senhor vai mostrar Ruth, a moabita, vinda de um povo que era, na ocasião, um povo amaldiçoado. E Betseba, mulher de Urias, lembrança de um passado não honroso, que está em 2 Samuel 11:3. Nós vamos aqui agora mostrar para os irmãos como que Deus passa por cima de tudo, levando-as, lavando-as, né, essas dos pecados e dando a disposição de honra. Assim o Senhor faz conosco. Estamos na mesma condição, vivendo e gozando de bênçãos do seu perdão. Então, na genealogia de Jesus, o Senhor destaca. Importante aqui nós comentarmos a importância, como que o Senhor ele muda, né, as pessoas para trazer a genealogia. Pastor Marcos fará um pequeno comentário. Meus queridos, esse texto que o pastor Juliano acabou de ler, mostrando 4 mulheres que aparecem na genealogia do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, o fato é que não era muito comum aparecer na genealogia o nome de mulheres. Mas a irmã Sara Dodge, ela aborda no livro dela, Colhendo o Trigo, falando sobre os 4 evangelhos e sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ela aborda esse tema mostrando a situação, a vida pregressa daquelas 4 mulheres, citando cada uma em seu tempo, fazendo uma comparação com a nossa vida hoje, da vida em que nós levávamos, e como o Senhor ele passou por cima de tudo isso, nos lavou com o seu sangue, perdoou os nossos pecados, e para elas uma honra aparecer na genealogia do Senhor Jesus. Então, o que aconteceu com aquelas mulheres no passado, acontece conosco hoje. Apesar de quando viemos, o passado em que nós levamos, que o Senhor lançou para trás de si, das suas costas, todos os nossos pecados, Ele apagou os nossos pecados através do sangue de Jesus e nos deu uma honra de fazer parte de um reino glorioso. Interessante, né, pastor Marco Roberto? E assim como aquelas mulheres, elas tiveram os seus nomes incluídos na genealogia do Senhor Jesus, tendo seus pecados perdoados, as suas vidas mudadas. Assim o Senhor fez conosco, perdoou os nossos pecados, transformou a nossa vida e hoje o nosso nome também está escrito no livro da vida. Isso é uma grande bênção para nós, pastor Juliano? Glória a Deus. Nós vamos mostrar agora como que nós estamos falando de Mateus, mas o evangelista Lucas também, ele comenta, o pastor Ranieri, ele vai ler o texto
e comentar conosco um pouquinho também dessa genealogia que o evangelista Lucas apresenta. Pastor Juliano, na genealogia do Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, nos versículos 23 até o 38, Lucas começa com Adão, a genealogia em Lucas, né? Começa com Adão, o primeiro homem, passa por Davi, inclui a linhagem de Davi, chega a Jesus e termina com Jesus, apresentando o Senhor Jesus como o filho de Maria, através da descendência materna, né? As diferenças com a genealogia de Lucas, o Evangelho de Lucas traça a linhagem de Jesus mais longe, até Adão, chamado de Filho de Deus, Lucas 3,38. Deus criou Adão, o primeiro homem, e Jesus, como descendente dele, estava se identificando com toda a humanidade. Ao mesmo tempo, o fim da genealogia de Lucas ressalta o lado divino do Senhor Jesus. A genealogia de Mateus difere da de Lucas, mas ambas concordam entre Abraão e Davi. Depois de Davi, os registros são diferentes. A genealogia de Mateus segue a linhagem real, enquanto a de Lucas segue a linhagem de Natã, outro filho de Davi. Pastor Juliano. Irmãos, a grande bênção é mostrar que o Senhor prepara as duas linhagens para confirmar o Senhor Jesus como Rei, o nosso Salvador. Então o Evangelho de Mateus, ele vai com muitos detalhes e ele mostra que o Senhor separa no tempo os seus servos para que pudessem trazer toda essa esperança de Jesus como Rei. Mateus, então, ele cita várias vezes, nós estamos aqui mostrando isso. Então, Jesus é apresentado como Rei para a nossa salvação. O Mateus também, ele dá características dessa linhagem, porque o Senhor está preocupado de mostrar que ele pode mudar as vidas, como nós já comentamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando aqui, irmãos, ao final de mais um episódio. Nós gostaríamos de breves considerações aqui do pastor Marcos. Pastor Marcos. Meus queridos, a paz do Senhor. Foi um prazer, né, estar aqui com os irmãos, uma alegria muito grande em poder participar com os irmãos, trazer essas informações que estão escritas na palavra como a porta que se abre para uma salvação. A paz do Senhor a todos e até o próximo episódio. Amém, pastor Juliano. Que bênção, né, este segundo episódio. É claro que ainda há um longo caminho, né, a seguir. Os evangelhos são muito ricos, tem muitos ensinos para nos trazer, e a cada episódio, né, Deus nos dará uma grande bênção a nós aqui e àqueles que nos acompanham. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Irmãos, nós encerramos aqui com o texto que tem embasado todo o nosso trabalho, que é Apocalipse 14, o verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então, glorificamos ao Senhor por mais essa oportunidade e nos despedimos dos irmãos com a paz do Senhor Jesus.